Irmãos, queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá no livro do Gênesis, Gênesis capítulo 3, verso 8 e verso 9. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Até aqui. Amém? A história conta, e junto com a história mundial, conta aí a história da filosofia a respeito de um camarada, sobre a existência de um filósofo grego chamado Diógenes. Diógenes, ele foi conhecido como Diógenes o Cínico, Mas o cínico porque ele fazia parte de uma corrente filosófica chamada cinismo, que pregava o desapego aos bens materiais. E ele era discípulo de um discípulo de Sócrates, do famoso filósofo. E ele fez o seguinte: nas ruas de Atenas, Diógenes deixou de morar numa casa para morar dentro de um barril. E desse barril ele ficava e andava pelas ruas com uma lamparina durante o dia, uma lamparina acesa. Segundo a razão dele fazer isso, procurava um homem honesto. Então esse ato de Diógenes foi um ato de protesto contra uma sociedade corrupta que ele vivia, e dentro da corrente filosófica que ele pertencia, era discípulo, que ensinava a pobreza como uma virtude, e o desapego às coisas materiais. Ele protestou na sua sociedade fazendo isso. Mas interessante que nesse protesto ele dizia em voz alta que procurava um homem honesto. E a gente tem aqui no texto, na passagem, Deus à procura de Adão. Depois da queda, o homem e a sua mulher se escondem e Deus aparece. E claro que Deus sabia, até um motivo para que Deus fez essa pergunta, mas Deus sai à procura, por assim dizer, dizendo: Adão, onde estás? Onde que Adão está? E o que nós vemos aqui? Nós vemos a graça de Deus indo à procura do homem, porque Deus foi à procura justamente no momento, como era um hábito do Senhor, caminhar junto com o homem ali no jardim. Mas depois da queda, Deus não interrompeu isso e procurou o homem. Então a gente vê a graça de Deus à procura do ser humano, como ainda hoje Deus sai à procura das pessoas. Deus procura as pessoas, Deus nos procura, por assim dizer, toma a iniciativa de vir ao nosso encontro, porque Deus, no seu amor e no seu amor insistente, faz isso. E eu queria tirar algumas lições pensando com que propósito Deus nos procura. E o primeiro ensino, o primeiro propósito é que Deus procura a sua vida, Deus nos procura para nos salvar. Essa é uma procura de Deus que vem na nossa iniciativa, porque nós não fomos criados para o mal, nós não fomos criados para a tristeza, nós não fomos criados para o infortúnio, eu creio até que nós não fomos criados para a morte. Mas todas essas coisas passaram a fazer parte da vida do ser humano por causa da desobediência, por causa da queda, a gente sabe disso. Começaram a fazer parte, e o desejo de Deus é que nenhum ser humano se perca, como diz a palavra. Deus não deseja isso, Deus não quer isso no coração do Pai, em seu amor. Ele não quer isso, mas tudo que podia ser feito para que isso houvesse uma reparação, Ele fez. Mas de uma certa forma é necessário uma resposta do ser humano àquilo que Deus fez. Mas Deus não quer. A palavra de Deus diz assim: que o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus, que sejam salvos e sejam plenos no conhecimento da verdade. E a gente tem bastante exemplo na Bíblia, A gente pode citar aqui pelo menos dois bem conhecidos, em que Deus vai ao encontro do homem, além do texto aqui. Por exemplo, no Novo Testamento, você sabe que Jesus passou numa coletoria
aonde fazia coleta de impostos, aonde havia um publicano sentado chamado Levi, também chamado Mateus, e Deus o chama, né? Deus o chama para segui-lo. É Jesus que foi ao encontro dele. Você lembra também de Zaqueu, né? Em que Jesus se oferece para ir na casa de Zaqueu, e depois diz assim que ali houve salvação naquela casa. Então a gente tem esses exemplos, muitos outros exemplos, até mesmo do povo de Israel, que na sua dureza, na sua desobediência, Deus vem ao encontro também. E movido assim pelo amor, ele vem encontrar o homem no estado de miséria. Adão se escondeu por causa do seu estado de miséria, né? Ao perceber que errou, desobedeceu, que fez o contrário do que Deus disse, que deu ouvidos ao inimigo, ao adversário, e percebendo a sua condição, porque os seus olhos se abriram para o mal, ele se esconde, então, por causa da sua miséria. E Deus vem ao encontro para reconciliar o homem com ele mesmo. Como Deus veio ao encontro de Adão, pergunta onde estás, para que aquela comunhão que havia antes da queda continuasse pós-queda, e ele pergunta onde você está e continua conversando, né? A palavra de Deus diz que Deus nos ama a esse ponto, quando naquele texto conhecido de João diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, né? Outro texto conhecido é Jesus dizendo lá em Apocalipse: eis que estou à porta e bato, não é isso? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Bom, Deus então vem à nossa procura para nos salvar. A pergunta é: Deus está interessado na minha vida e na sua vida, para nos salvar da nossa condição do pecado. Mas não somente isso. Deus vem ao nosso encontro para nos salvar de qualquer outra perda que a gente venha a ter com relação a nós mesmos, com relação à vida e com relação a Deus, a Ele mesmo. Então nós podemos pensar, por exemplo, uma vez salvos, que muitas atitudes em nós, no nosso interior, faz com que a gente perca a paz, perca a saúde, é isso? Perca o sossego, né? Por exemplo, uma lembrança amarga, por exemplo, uma questão de ressentimento, de senso de injustiça, de sofrimento por engano, de qualquer outra coisa que nos faça perder a alegria, perder a paz, perder relacionamento, perdas por causa de situações difíceis. E Deus vem ao nosso encontro para nos salvar quando Ele promove entendimento para a gente, quando Ele promove a paz, quando Ele promove o conforto, não é isso? Todas as vezes que a gente busca o Senhor e recebe dele, por exemplo, conforto, nós fomos salvos daquela condição que a gente se encontrou de falta de paz. Todas as vezes que nós estamos ali agitados e aflitos porque queremos saber que caminho decidir e Deus vem com a sua orientação, nós fomos salvos daquela condição, porque agora recebemos a orientação e podemos ter o descanso, a certeza do passo que a gente vai ter. Então a salvação do Senhor na palavra de Deus é muito ampla, né? Mas Deus vem ao nosso encontro, muitas vezes falando com a gente em sonhos, muitas vezes revelando um texto da palavra, muitas vezes falando por meio de uma pregação, muitas vezes falando e preenchendo o nosso coração quando a gente ouve um louvor. Enfim, Deus tem os seus caminhos para falar com a gente e nos salvar de uma condição que a gente se encontra além da salvação da alma, que é o maior tesouro e principal na nossa vida, não é isso? Então Deus foi ao encontro de Adão para salvá-lo daquela situação. A pergunta é: quando Deus está vindo ao seu encontro, por exemplo, te incomodando com uma palavra, com uma exortação, com uma pregação, com um conselho, com um direcionamento, quando vem tirar você da sua zona de conforto, você se esconde entre as árvores, né? Como Adão, você foge da transformação, você foge da confrontação, você faz de conta que isso não é com você, né? Ou a gente se esconde ou a gente também vai ao encontro do Senhor e fala com o Senhor, né? Segundo, Deus está à nossa procura, ou à sua procura, para usá-lo, né? Para nos usar. Porque Deus quer que o ser humano seja agente da sua vontade, né? Seja um agente da sua vontade. Eu, você,
um agente da vontade de Deus para o bem, para a realização daquilo que é bom, para a realização daquilo que é justo, daquilo que corresponde ao bem, como instrumento do propósito de Deus, como vaso escolhido para servir o Senhor. E Ele vem ao nosso encontro e nos chama para isso. Nós somos chamados para servi-lo, né? Servi-lo na igreja, na comunidade, mas acima de tudo servi-lo na vida, no dia a dia, no levantar, na segunda-feira, naquilo que fazemos, em tudo, né? E a história mostra que Deus chamou e Deus usou muitas pessoas para servi-lo. Você tem ali Davi, você tem Samuel, você tem Eliseu, você tem Elias, você tem Paulo, Silas, Epafrodito, Evódia, Sintique e tantos outros nomes conhecidos ou não conhecidos, estranhos, Débora, Gideão. Mas o Senhor, na Bíblia, tem o testemunho de que Deus veio ao encontro do homem, o chama para usá-lo nos seus propósitos, e isso é um privilégio para a gente, né? Um privilégio servir ao Senhor. A gente vive num século onde a tecnologia, né, ela é bem aguçada, nós gostamos, fazemos uso, mas o homem, com tanta tecnologia sendo desenvolvida, não pode esquecer que por detrás das máquinas tem um ser humano, né? Tem um ser humano operando, tem um ser humano que trabalha, tem um ser humano que pensou naquilo, tem um ser humano que aprimora tudo aquilo. Tem alguém à imagem e semelhança de Deus, e a gente é usado na vida dessas pessoas, né? E que Deus usa essas pessoas e todos nós segundo os dons, os talentos e as capacidades que Ele mesmo derrama sobre a nossa vida. Então, que maravilha é quando uma pessoa se coloca nas mãos de Deus, desejando e permitindo que Deus o use, né? E nós somos chamados para isso. É interessante lá no jardim que Deus procurou Adão e deu tarefa para ele, né? Deu tarefa para Adão. Adão não ficou sossegado lá, né, com os braços cruzados, né? Então, quando a gente se dispõe, principalmente, por exemplo, em ser usado por Deus como uma pessoa que vai ser um instrumento da paz, um pacificador, né? Um pacificador nos relacionamentos, um pacificador dentro de casa, na família, um pacificador lá no trabalho, um pacificador na igreja, um pacificador aonde houver relacionamento, onde houver pessoas juntas, pensando e realizando juntos, é natural surgir atritos. Então, a importância da gente ser pacificador, instrumento, por exemplo, de generosidade, num mundo que é um mundo individualista, num mundo consumista, num mundo onde a competição impera, a importância da generosidade, né? De estender a mão para aqueles que não têm a mesma sorte ou o mesmo alcance que muitos têm, né? Não generosidade só também na questão financeira, mas a generosidade na questão emocional, na questão dos erros, na questão de uma ajuda, de um encorajamento. Então, um instrumento de bondade, né, numa sociedade fria, uma sociedade onde o ser humano está sendo colocado cada vez mais de canto, de lado, as coisas têm se tornado mais importantes do que as pessoas. É a gente ser um ser de bondade, um educador, alguém que ensina algo relativo ao amor, que está se esfriando, como a promessa na palavra, a advertência da palavra, ou ser alguém manso, ou ser alguém que tem fome e sede de justiça, ou seja, aquele que quer ver a justiça sendo feita não somente para si, mas à sua volta, não é isso? Tudo isso nós somos chamados para servir dessa forma. A pergunta é se nós temos sido um agente do bem, né? Você tem sido um agente do bem? Aonde você está, onde Deus te dá oportunidade, nas oportunidades, nas circunstâncias, nos lugares, nas influências que você tem sido um agente do bem nos relacionamentos, você tem semeado boas sementes, né? Hoje, que sementes você semeou? Nessa semana, estamos na quarta-feira, nessa semana, que sementes você até hoje semeou aonde você passou na vida das pessoas, né? Então,
quando Deus tem nos chamado dessa forma para nos usar, a pergunta é se a gente tem se escondido entre as árvores também, né? Se a gente tem se escondido atrás das árvores ou a gente tem se apresentado para que o Senhor nos use. E outro ensino que eu quero falar da vinda do Senhor, né, de Deus à procura do ser humano, é que Deus está, a nossa procura, a procura do ser humano, a sua procura para honrá-lo, quer dizer, para honrar você. Tem alguns textos que a gente fica perguntando, mas será que Deus vem para honrar o ser humano? Isaías diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. O salmista diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia, da tua fidelidade. Bom, quando a gente lê esses dois textos, a gente pergunta: como é que Deus procura o homem para honrá-lo, se Deus está falando da sua própria glória, né, da sua própria honra? Mas há textos na palavra que Deus tem prazer em honrar os seus filhos. Em Samuel diz assim: aos que me honram, honrarei. Né? Aqueles que me seguem, que confiam em mim, que me servem, que temem a mim, eu honrarei. Aqueles que me honram, eu honrarei. Então o Senhor tem prazer de nos honrar, né? A gente vê na Bíblia muitos homens, mulheres de Deus, em que Deus honrou. Pessoas que honraram ao Senhor não só porque se prostraram diante do Senhor, nem só porque levantaram um altar, não só porque oraram ao Senhor, mas honraram ao Senhor com a vida, né? Honraram ao Senhor vivendo aquilo que está de acordo com a vontade de Deus. Então você tem, por exemplo, José do Egito, alguém que foi honrado pelo Senhor, não é isso? Mais do que qualquer outro ritual, ele se tornou o governador de uma nação que cultuava muitos deuses, mas através da sua vida ele honrou o Senhor. Ele honrou o Senhor e o Senhor o honrou, sim ou não? Diante de tudo que ele passou. Você tem um outro exemplo de Daniel na Babilônia, onde procuravam defeito, perseguiam, procuravam encontrar alguma falta, vigiavam Daniel para prejudicá-lo, e chegaram a um ponto de caluniar e inventar para prejudicar, mas Deus o honrou ou não? Deus o honrou. Ele honrou o Senhor com a sua vida e Deus o honrou. E você também vê, por exemplo, Moisés. Moisés recebe uma tarefa muito difícil e todas as vezes que ele teve um embate com a monarquia, com o faraó, Deus o honrou. Aquilo que Moisés dizia, acontecia. Apesar de estar falando com a pessoa mais importante da face da terra naquele tempo, né? O Egito, uma civilização avançada, com o faraó naquele tempo, se corresponder ali mais ou menos com Ramsés, né? Que foi um grande avanço na civilização egípcia. Deus honrou cada palavra, cada gesto de Moisés, fazendo com que Moisés visse cumprido o propósito pelo qual ele se apresentou, foi chamado por Deus e fez. A tarefa dele foi tirar o povo do Egito e conduzi-lo à terra, e Moisés fez isso, né? Então Deus o honrou. E assim a gente vê na palavra e na vida também, né? E a maior honra que a gente pode receber, é a honra da exaltação de ser participante da glória futura. Cada um de nós fomos chamados para isso, né? Cada um de nós fomos chamados, Deus nos chamou e nos honrou nesse chamado para que a gente faça parte do seu reino e da vida eterna. Isso é uma honra para a gente, porque não foi a gente que comprou e não fomos nós que fomos ao encontro de Deus. Deus tomou iniciativa na sua história de vida particular e no momento, no tempo certo dele, ele o chamou. Talvez te chamou no meio de uma confusão, talvez te chamou numa classe de uma escola dominical porque o vovô, a mamãe levou, talvez te chamou no meio de um acidente, no meio de um desemprego, no meio da dificuldade. Seja qual for a circunstância que Deus permitiu, foi aquela circunstância que os seus olhos se abriram e Deus te chamou. Agora veja, Deus sendo o que é, vindo na direção de quem nós somos,
se isso é uma honra ou não para a gente, né? Deus confere dignidade para a gente. Então, quando Deus, após o erro de Adão, e Adão e sua mulher erraram, se esconderam nas árvores, e Deus vem ao encontro e fala: onde você está? Deus está honrando esse homem, porque Deus não o desprezou. Deus veio ao encontro dele, né? O mesmo acontece com a nossa vida. Então, nós somos honrados, isso é muito importante, nós somos honrados não pelo que fazemos e nem pelo que possuímos, mas nós somos honrados pela decisão que Deus tomou de nos amar. Deus decidiu amar você simplesmente. Deus decidiu amar, e isso é a maior honra para a nossa vida. Então, nossa dignidade não está naquilo que a gente faz ou não faz, e nem naquilo que a gente tem ou não tem, mas no fato de Deus decidir nos amar, né? Essa é a nossa dignidade. Então, Deus restituiu a dignidade de Adão. Então, quando o Senhor te convida para ser filho dele, quando o Senhor te convida para ter a certeza da salvação, de desfrutar um relacionamento de amizade com Ele, de receber dignidade, o que a gente faz? Se esconde, né? Mas muitas vezes a gente se esconde, quando Deus quer restituir a nossa dignidade por meio do perdão, e a gente resiste, não é? A gente se esconde, porque quando a gente então perdoa, a gente caminha nessa direção, a gente vai encontrar libertação para a nossa alma, e a nossa dignidade nos é concedida pelo Senhor, né? Então, Deus ainda hoje está procurando pessoas, né? Diógenes, não sei se achou ou não o homem honesto naquele tempo, não sei. Se ele andasse por certos lugares do nosso país, a gente sabe que já tinha acabado o óleo da lâmpada, né? E ele não encontrou ninguém. Mas, no entanto, Deus procura pessoas, Deus procura porque ama, porque direciona a sua graça em nosso favor, para a nossa vida, né? Então Deus procura para nos salvar, para nos usar, para nos honrar, né? Então, que o amor do Senhor alcance a sua vida, os benefícios favoreçam, e que nós, então, a partir disso, com a consciência disso, possamos servi-lo, possamos agradecê-lo e possamos honrá-lo também com a nossa vida. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra, pelo Senhor vir ao nosso encontro movido por um coração cheio de amor, não porque o Senhor tem amor, mas porque o Senhor é amor. E o Senhor decidiu nos amar, não desistir de nós, e isso tem sido a nossa salvação. Obrigado porque o Senhor vem ao nosso encontro para nos salvar. Obrigado que o Senhor vem ao nosso encontro para nos usar, e isso é um privilégio para nós. E o Senhor vem nos honrar com todas as bênçãos e com tudo que o Senhor tem na sua decisão de amor. Muito obrigado, que essa palavra nos leve a nos comprometermos com o Senhor em amor, a nos entregarmos em sinceridade com o Senhor, e possamos, Senhor Deus, desejar a Tua presença, não se esconder dela como Adão fez, mas desejar Sua presença, buscar o Senhor pelo Senhor mesmo, e querer falar, orar, cantar, louvar, servir, estar com o Senhor, envolvido com o Senhor, simplesmente pela compreensão do Teu amor, sendo constrangidos por esse amor a amar o Senhor de todo o coração. Assim eu peço, oro, em nome de Jesus. E também, Senhor Deus, intercedo pela vida do Eduardo, que vai fazer, Senhor Deus, este exame, e pede, ó Pai, que a Tua igreja, que nós estejamos juntos com ele, orando e clamando o Teu benefício, a Tua bênção sobre ele. Esteja dando calma, esteja trazendo em seus pensamentos, na sua mente, tudo aquilo que ele estudou e sabe, e que for necessário para esse concurso. Dá, Senhor Deus, naquele dia um estado de graça nele, para que ele possa sair bem.
e que ele possa, Senhor Deus, conquistar esse sonho que ele deseja. Assim nós pedimos o desejo que o Senhor o abençoe, ele, sua casa, sua família. Abençoa cada um de nós, leva-nos debaixo da tua proteção até a nossa casa. Em nome de Jesus.